Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês por que você não pode se preocupar apenas com a quantidade de milhas cobradas para fazer um resgate. Tem outros itens muito importantes que podem tornar a sua emissão uma péssima emissão se você não observar alguns aspectos que eu vou mostrar para vocês agora na sequência. Então, vem comigo! Bom, relembrando, aqui quem fala é o Henrique Portanova, eu sou editor do site Pontos para Voar e especialista em programas de fidelidade e emissões. E no vídeo de hoje, aqui na comunidade Cartões e Emissões VIP, eu vou mostrar para vocês outros itens, outros aspectos que você não pode ignorar na hora de fazer a sua emissão com milhas. Então você acumulou milhas num programa, vai lá e vai emitir aquele bilhete. E deu. Eu só vou me preocupar se aquela quantidade de milhas está boa ou não. Não é assim, pessoal. Tem vários outros itens e aspectos que podem impactar no custo da sua emissão, no seu dinheiro, no seu bolso, e inclusive tornar aquela emissão que aparentemente é melhor, porque está cobrando menos milhas, pior do que uma outra que esteja cobrando mais milhas, mas que, como eu vou mostrar para vocês na sequência, não repasse, por exemplo, alguns custos que alguns programas podem repassar. Então, por isso que é fundamental você ter em mente todos os itens que compõem o custo da sua emissão. Não basta você acumular milhas e ignorar esses outros aspectos, senão você pode estar perdendo dinheiro ou deixando de fazer uma emissão economicamente mais vantajosa do que aquela que você acabou de fazer achando que é melhor. Por quê? Porque cobrou menos milhas que o programa B, que cobrava mais milhas. Porém, o programa B, por exemplo, não repassa taxa de combustível, que naquela sua emissão, sem você se dar conta, você acabou pagando. Aquele programa B, por exemplo, não cobra uma taxa de resgate ou uma taxa de emissão, e que você, sem se dar conta, acabou pagando. E com isso, provavelmente, aquela sua alternativa A, que teoricamente era melhor, porque exigiu menos milhas, acabou ficando pior do que a outra. Então, por isso que eu vou mostrar para vocês aqui os itens que compõem uma emissão com milhas. Quais os aspectos que podem, no final, gerar um custo nessa emissão e que você tem que levar em conta. Obviamente, nós vamos começar falando da própria quantidade de milhas. Vem comigo agora que eu vou compartilhar a tela aqui para vocês e vou mostrar um post meu lá do Pontos para Voar, em que eu explico isso. E depois eu vou compartilhar outras telas para mostrar na prática o que você tem que identificar para não correr esse risco. Não acabar gastando mais do que você deveria gastar para fazer aquele resgate, ok? Vamos lá, então, vou compartilhar a tela aqui, pessoal, certo? E vamos lá. Bom, vamos começando aqui, pessoal, ó, um post já lá de 2021 ainda, certo? Em que eu vou mostrar para vocês agora aqui, deixa eu até aumentar um pouquinho mais ainda a tela aqui, para ficar maior para vocês, em que eu vou mostrar aqui? Os custos de uma emissão com milhas. Quais são, então, os itens que você tem que considerar para fazer uma emissão com milhas, certo? São, pessoal, nada mais, nada menos que 5 itens, 5 aspectos, 5 pontos que você tem que considerar, ok? O quinto ponto, que tem a ver com a taxa de combustível que alguns programas cobram em alguns resgates, esse eu vou deixar num vídeo na sequência, porque é um ponto mais complexo que demanda uma explicação mais longa, mais profunda para que vocês entendam. Então eu vou abordar agora os primeiros 4 itens. E vou começar por aquele mais básico, né? Aquele que se fosse só esse item, eu nem precisaria fazer esse vídeo. Por quê? Porque é a quantidade de milhas exigidas. Se você já está inscrito no canal, se não tiver, se inscreve, né? Você já deve ter visto nos vídeos meus anteriores em que eu expliquei as formas de precificação, as tabelas fixas e as tabelas dinâmicas, ok? Bom, a partir daí você já conseguiu entender mais ou menos entre tabela fixa, tabela dinâmica, programas nacionais, programas internacionais, mais ou menos o que você vai precisar de milhas para fazer alguns resgates. Então, por exemplo, se eu tenho milhas no programa Miles and Gold da TAP, eu sei que
quando tiver disponibilidade com as parceiras, em classe executiva, o programa vai me cobrar 120 mil milhas para eu voar do Brasil para a Europa, em classe executiva, um trecho. Da mesma forma, se você tem milhas no programa Advantage da American Airlines, ele vai lhe cobrar uma tabela fixa de 87.500 pontos para você voar do Brasil para a Europa com as parceiras, já que a American Airlines não vai voar para a Europa, ela vai voar para os Estados Unidos e com ela a tabela é dinâmica, ok? Bom, então o primeiro item que eu queria destacar para vocês é justamente esse aqui, a quantidade de milhas exigidas, né? E aí vai levar em conta o quê? Aquela tabela que você vai utilizar para emitir, que pode ser dinâmica ou fixa, certo? E a fixa leva em conta, então, como eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores aqui no canal, um valor que leva em conta a região que você está voando, por exemplo, do Brasil para a Europa, como pode levar em conta, por exemplo, a distância. E aí, por exemplo, o programa da Iberia, da British, ele tem lá as faixas, as bandas de distância. Até 650 milhas é X, a partir de 651 é Y, e assim vão indo por bandas, certo? Até que vai chegar lá na banda que vai compreender a faixa de distância, por exemplo, entre Guarulhos e Madrid, pensando no resgate com a Iberia, certo? Bom, então isso que eu queria falar para vocês desse ponto 1, ó. Ponto 1, quantidade de milhas exigidas, ok? Isso já vocês que já são aí frequentes aqui no canal, já assistiram os nossos vídeos anteriores, já compartilharam com os amigos, já curtiram lá, obrigadão. Se não curtiu, se não compartilhou comigo, vamos lá que a gente está com uma meta para buscar mais assinantes, ok? Mais inscritos no canal. Então, indique lá para o seu amigo, né? Você já sabe, então, esse ponto 1, quantidade de milhas exigidas. E aí você pegou, poxa, achei uma disponibilidade lá da Europa para o Brasil com tabela fixa da TAP. Mas você não se deu conta, por exemplo, que em voo saindo da Europa para o Brasil, cobra uma taxa de combustível bem cara, que eu vou falar para vocês na sequência no outro vídeo. Ou você viu uma disponibilidade, mesmo com tabela dinâmica boa com a Azul, e aí você não se deu conta que, dependendo da data que você for voar, você faz uma emissão pelo call center ou mesmo pelo app, né? Mas você não tem o status chamante, e vão estar lhe cobrando uma taxa de resgate por causa disso. Por quê? Porque está mais próximo da data do voo, que nem eu vou mostrar para você. Ou então você não se deu conta que você poderia emitir um voo que está aparecendo no site da TAP e você acaba ligando e emitindo pelo call center. Com isso, você não se deu conta que você está pagando mais caro por estar emitindo no call center do que se estivesse emitindo diretamente pelo site, certo? Ou então você acabou montando uma viagem ida e volta para Londres e você não se deu conta que, saindo de Londres, você pode pagar mais de R$1.000 de taxa se está voando em executiva saindo de Londres, dos aeroportos de Londres. Ou, por exemplo, do aeroporto de Heathrow de Londres, que tem vários voos diretos aqui para o Brasil, né? Como, por exemplo, com a própria British. Você não se deu conta disso. E aí, no final das contas, você está pagando muito mais caro do que deveria. Então, esses outros itens que eu vou abordar agora na sequência para vocês. Então, o primeiro item, quantidade de milhas exigidas. Segundo item, pessoal, a taxa de emissão. O que é isso, Henrique? Vem aqui acompanhar comigo na tela. Taxa de emissão, pessoal, tá? Nada mais é do que um valor que o programa cobra por você estar simplesmente resgatando o bilhete. Então, eu tenho milhas lá, eu quero usar aquelas milhas para resgatar um voo, seja com a própria TAP, seja com parceiros da Aliança Star, por exemplo, ou com a própria Azul, que não é da Aliança Star, mas tem parceria com a TAP. E aí, por causa disso, o programa da TAP vai lá e vai me cobrar X euros. 20, 30, 40 euros, 15, dependendo se o voo é com a própria TAP ou com parceiras, se o resgate é pelo call center ou online pelo site do programa Miles & Go, e dependendo se o voo é de longa distância intercontinental ou se é um voo dentro da Europa, certo? Então, tudo isso vai pesar numa taxa de emissão. E eu vou mostrar para vocês agora aqui, por exemplo, ó, direto no site da TAP, tá? A gente já está aqui, pessoal, direto no site da TAP mostrando, por exemplo, aqui, ó, taxa de serviço
por usar o Centro de Assistência TAP Mais Gol ou os guichês da TAP, que são aquelas lojas, né, que tem em alguns aeroportos, certo? Ou até mesmo fora do aeroporto. Bom, eu quero emitir um bilhete, ó, voos intercontinentais, certo? Eu quero emitir um bilhete de um voo com a própria TAP do Brasil, por exemplo, de Lisboa, por exemplo, para o Brasil, ou do Brasil para Lisboa, a TAP vai me cobrar, ó, 40 euros. Para quem não tem status, certo? Para quem tem status, já é essas colunas do lado aqui, mas aí eu não vou abordar, eu vou abordar para quem não tem, por exemplo, status Gold, que é aqui, nessa coluna do meio, e nem status Navigator, que é o da coluna da direita, certo? Então, simplesmente porque eu emiti pelo telefone, pelo call center da TAP, um voo com a própria TAP do Brasil para Portugal, eles me cobraram 40 euros nessa taxa, ok? Essa taxa por eu estar emitindo o bilhete. Complicado, né, pessoal? A mesma coisa se eu for emitir com parceiros, aquele exemplo que eu dei para vocês. Liguei no call center para que eu achei um voo com a disponibilidade de classe executiva com a Lufthansa ou com a Swiss. A TAP vai me cobrar 50 euros. Ah, Henrique, mas e se não for no call center, se for aqui, ó, se for online, aí em vez de 40 com voos da própria TAP, é 25, e em vez de 50 com voos das parceiras, é 40. Então vejam, você tem as milhas lá na sua conta, você entra na sua conta, faz a pesquisa, acha um voo com a parceira, e mesmo você fazendo emissão online, ainda tem que pagar 40 euros. É complicado quando esses programas cobram isso, né, pessoal? Então, esse era o exemplo que eu queria dar de taxa de emissão. E taxa de resgate, Henrique. O que é taxa de resgate, Henrique? Bom, taxa de resgate, pessoal, é o seguinte, ó. A taxa de resgate é quando alguns programas cobram um valor por você estar também resgatando o seu bilhete. Só que aqui tem alguns detalhes, que é o seguinte. Se, por exemplo, o Latam PES e principalmente o Tudo Azul, que voltou a cobrar essa taxa que ele não cobrava, tá? O Tudo Azul, o Latam PES já abandonou até essa cobrança, tá? Pelo que a gente tem notícia, não teria voltado a cobrar. Mas o Tudo Azul, tá? O Tudo Azul, ele tinha abandonado e voltou a cobrar no ano passado isso. Até vou mostrar para vocês os valores num post que está mais atualizado que aqui. O que é isso? Se eu quero emitir um bilhete nacional com milhas ou milhas mais dinheiro com menos de 90 dias da data do voo, com menos de 90 dias de antecedência, ele vai me cobrar uma taxa. E se for um voo internacional, 120 dias vai me cobrar essa taxa. As únicas exceções é quem é diamante e emite isso pelo app. Quem for diamante e emitir pelo call center ou quem não tiver status, está sujeito a pagar essa taxa. Que taxa é essa, Henrique? É essa aqui, pessoal, que eu vou mostrar nesse outro post para vocês aqui, ó. Ó, pode chegar a R$250 essa taxa. Vejam que alguns detalhes você tem que saber para poder economizar. Porque daqui a pouco você optou por emitir lá pelo Tudo Azul em vez de Quais Mais ou em vez de com a Latam e você não se deu conta dessa taxa. E se você... Ah, mas o Tudo Azul está cobrando menos milhas. Ok, mas você tem que incluir nessa conta esse valor dessa taxa. Porque incluindo no valor dessa conta essa taxa, vamos dar um exemplo hoje, bem simples, pessoal. Se a gente considerar um milheiro do Tudo Azul na faixa de 17, 18 reais, a gente está falando aí de mais de 10 mil milhas de diferença, que é o que representa daqui a pouco um valor de 180 reais que você pagou por essa taxa. Então, daqui a pouco, o programa da Smiles estava só 5 mil milhas mais barato, mas não cobra essa taxa, era melhor você ter emitido por lá. Então, você tem que levar em conta esses itens, esse custo, na hora de avaliar qual programa você vai mandar suas milhas e emitir, certo? Então, vamos lá, ó. A taxa cobrada apenas nos canais digitais, site e aplicativo. A taxa cobrada apenas para voos domésticos nos próximos 90 dias, ou seja, 90 dias a partir de hoje. Acima de 91 dias não é cobrado. E para voos internacionais, o prazo é de 120. Qual é essa taxa nos canais digitais? R$ 33,90 voos domésticos, 129 voos internacionais. Isso no valor lá no passado. Tem que ver ainda assim, eles já não ajustaram esse ano, tá, pessoal? Note que clientes diamantes são isentos, independente da data do voo. Isso resgatando pelo canal digital, site e aplicativo. Já se for pelo call center, pessoal, é 150 nos domésticos e 250 nos internacionais, e diamante mesmo assim tem que pagar. Muito caro, não é verdade? Bom,
E aí, um exemplo está aqui, ó. Taxa de resgate, nesse exemplo aqui do voo Congonhas-Santos Dumont para uma data próxima. R$ 33,90, que é justamente esse valor que a gente está falando aqui, ó. Estão vendo? Então, pessoal, é mais um elemento que vocês têm que levar em conta. Além da quantidade de milhas exigidas, a taxa de emissão e a taxa de resgate. E qual o quarto fator, não o último, porque o último e quinto fator eu vou mostrar num vídeo na sequência, falando específico da taxa de combustível, certo? Qual o item que a gente tem que considerar? São as taxas de embarque, as despesas aeroportuárias e os impostos. Bom, taxas de embarque e impostos, né, pessoal? A gente invariavelmente acaba tendo que pagar, independente do aeroporto que passar. Porém, tem alguns aeroportos que cobram taxas extras, que a grande maioria não cobra. E você tem que saber quais são esses aeroportos para fugir desta taxa extra. Eu não quero pagar uma taxa extra, né? Eu quero pagar apenas a taxa normal, a taxa lá, o imposto que o aeroporto cobra, que o governo local cobra, por eu estar usando aquele aeroporto, por eu estar voando para aquele país e usando aquele aeroporto, certo? Bom, então nesse sentido, pessoal, nos Estados Unidos, passou por algum aeroporto dos Estados Unidos, vão cobrar essa taxa de September 11 Security Fee, que são aqueles $5,60 tradicionais que todo aeroporto americano cobra desde lá dos atentados de 11 de setembro, ok? Então isso aqui não tem que fugir, não tem como fugir você passando por algum aeroporto nos Estados Unidos, ok? O que tem como fugir? APD, Air Passenger Duty, que eu vou mostrar para vocês o valor dessa taxa, que pode ser mais de R$1.000. É uma taxa que incide para aeroportos de Londres, por exemplo. Tem também alguma coisa lá do Reino Unido, Manchester, tá? Evitem voltar para o Brasil saindo de Londres. Saiam, por exemplo, de cidades próximas, de aeroportos próximos, como o aeroporto de Amsterdã. Eu, quando fui visitar Londres, eu cheguei por Londres e voltei por Amsterdã. Eu fiz um resgate com milhas TAP, lá pelo Myers & Go, fazendo o que a gente chama de Open Jaw. Por quê? Porque eu chego por um aeroporto e saio voltando por outro. Por que eu fiz isso? Para fugir da Air Passenger Duty, a taxa APD, que é um absurdo que o governo britânico lhe cobra, e que eu vou mostrar agora em seguida, certo? E depois eu ainda vou mostrar para vocês, num outro vídeo específico, para falar com mais calma também, por que você não pode voltar da Europa para o Brasil, além de Londres, que nem eu já estou explicando agora por causa da taxa PD, também dos aeroportos de Frankfurt e Paris, ok? Porque esses aeroportos também têm taxas caras, mas eu vou mostrar isso num outro vídeo para vocês na sequência, certo? Vamos primeiro entender a taxa APD, tá? Rapidamente, eu vou falar específico sobre ela num outro vídeo em que eu falar dos piores aeroportos saindo da Europa, ok? Agora, o que interessa para vocês aqui é o quê? Taxa APD é uma taxa que o governo britânico cobra, que a cada ano vem sendo reajustada, atualmente, sempre por volta do mês de abril de cada ano. Atualmente, num voo em executiva, você saindo para o Brasil, por exemplo, de Londres, você vai pagar 1.200, 1.300 ou mais só para essa taxa. Vejam que é muito dinheiro. Daqui a pouco você está voando com a sua família toda, saindo em classe executiva de Londres, você vai pagar um caminhão de dinheiro. Aí você vai me dizer, tá, mas e como é que eu faço? Você sai de outro lugar da Europa e vem para o Brasil. Ou você sai, por exemplo, da Dinamarca, de Amsterdã, de algum outro país da Europa que não tem uma taxa tão cara, conecte em Londres, se precisar, se for assim, o seu resgate, e volte para o Brasil, porque fazendo conexão, sendo essa conexão realmente uma conexão e não um stopover superior a 24 horas, essa taxa já não vai ser cobrada, ok? Então, muita atenção nas taxas que os aeroportos e os governos cobram. Aeroportos não tem muito como fugir, né? Mas os governos sim. Então, fujam desses 3 aeroportos saindo da Europa, principalmente quando vem para o Brasil, tá? Em voos internos lá não é tão caro, tá? Então, se você está saindo de Londres, Frankfurt ou Paris, você está pagando mais caro do que deveria, ok? Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal, nesse vídeo? E aí é o fundamental.
em que você não pode se preocupar em só olhar a quantidade de milhas cobradas por aquele programa. Por quê? Porque daqui a pouco aquele programa cobra 5, 10, 15, 20 mil milhas menos e você acha que você está fazendo um grande negócio. Só que aquele programa cobra uma taxa de emissão, pode cobrar uma taxa ou uma taxa de resgate. Aquele programa, você está fazendo aquele resgate que você achou disponibilidade. Saindo de Londres em classe executiva, que você vai pagar uma APD altíssima, uma taxa APD altíssima, e aquele programa ainda pode repassar uma taxa de combustível. E aí fica muito caro o resgate. Eu vou mostrar para vocês na sequência, num outro vídeo específico sobre a taxa de combustível, que o valor dessa taxa pode ser desde 80, 100, 150, 200 reais, até 4, 5 mil reais por pessoa por trecho, dependendo da onde você está voando e da companhia que você está voando, certo? Então, vejam como pode sair caro um resgate se você olhar apenas para a quantidade de milhas. Agora, eu quero que vocês me contem aqui no comentário. Se vocês já sabiam de todos esses itens, desses elementos que compõem o custo de um resgate de uma emissão com milhas, não apenas o número de milhas cobradas, mas você tem que ter em mente esses outros itens, ok? E se você também já observa isso de taxas de resgate, aeroportos, eu quero que você me diga nos comentários se você leva em conta tudo isso, tá? E se você já sabia de todos esses detalhes. Além disso, curta o vídeo se você ainda não curtiu, ok? E compartilhe esse vídeo. A gente está com uma meta aí, pessoal, e eu peço toda a ajuda de vocês nisso, para chegar lá a 1000 ou mais seguidores aqui no canal, tá? Inscritos no canal do YouTube de cartões e emissões VIP, aqui no nosso canal da comunidade. Então, curta o vídeo, se ficou com dúvida, coloque aqui nos comentários que eu respondo com o maior prazer. E me diga, você já sabia de todos esses itens, além da quantidade de milhas exigidas? Escreva aqui nos comentários. Valeu, pessoal. Obrigadão!